Olá, gente, tudo bem? Nós vamos falar hoje do período gótico, que é a passagem da Idade Média para o Renascimento. É um período transformador, né? A gente vai ver como que a arte estava e por que que esse período se chama gótico, né? Me perguntaram numa dessas aulas aí para trás, se o período gótico ele tem mais características medievais ou renascentistas. Ele tem uma pegada da Idade Média, mas ele já está com quase os dois pés no Renascimento. É uma transformação com relação à observação do mundo, com relação à técnica, né? E é chamado período gótico principalmente por causa dos povos que chamavam godos. Eles invadiram a Itália e essa ligação com godos também significava a ligação, tinha uma ideia de gente bárbara, aquelas invasões daqueles povos que, né, saquearam, invadiram a Europa durante a Idade Média. E esses povos trazem também, eles, que já era usado no Oriente, um arco diferente. Tem influência dessas invasões. Enquanto o arco medieval era aquele arco romano, que era chamado construções românicas, porque as cúpulas, as abóbadas eram redondinhas, né? E é um arco genial, nós estudamos, né, esse arco romano nas construções românicas. Agora a gente vai ver um arco chamado de arco gótico, que tem uma quebradinha, ele está aí na sequência, vocês vão entender, que foi uma transformação na arquitetura. E essa transformação não é só técnica, a gente vai ver a postura desse homem nesse momento, tendo uma observação do mundo muito mais plena, né? Muito mais já, entre aspas, já humanista, sendo que o humanista é o tema do nosso próximo contexto, do nosso próximo capítulo, que é o Renascimento. Mas aqui a gente já vê uma transformação, já observa uma transformação. Esse estilo começa na Itália, mas se espalha por outros países da Europa, né? E a principal função dessas construções, das pinturas, como na Idade Média, continua tornar o cristianismo acessível para uma população analfabeta. Então, as esculturas, as pinturas, as basílicas, tudo era feito contando todos os dogmas, todas as verdades da igreja cristã, porque a maioria das pessoas não sabia ler. Então, através, né, nós vimos que as catedrais românicas eram consideradas livros de pedra, porque através dessas construções as pessoas entendiam a história que eles liam nas esculturas, nas janelas. Olha só a Catedral de Notre-Dame de Paris, aqui dá para entender como é esse arco chamado gótico. Ele tem uma quebradinha, ele não é redondinho, ele tem uma quebrada, né? Também é chamado de arco quebrado por conta disso. E não é só essa função estética, lá dentro, vocês vão ver na sequência que a abóbada dessas igrejas tem essa quebradinha. Essa quebradinha deu maior estrutura para essas paredes. As paredes agora poderiam ser finas, diferente das catedrais românicas, que as paredes tinham que ser bem pesadas, com poucas janelas. Senão o teto caía, senão a abóbada caía. Agora a gente já tem duas resoluções. Esse arco nas abóbadas, que vai facilitar a estabilidade dessas construções. E a gente vai ver também o uso do arco botante, que eu vou explicar mostrando as imagens. Se agora as paredes podiam ter janela, por que não fazer imensas janelas com vidros coloridos? E é aí que surgem os vitrais. Olha só, o vidro é cortado ainda quente. Na Idade Média, as armações eram de chumbo, olha só, mais pesadas ainda, né? E poucos vitrais a gente vê nas catedrais. Era usado o vitral na Idade Média, mas não tanto quanto agora. Agora a armação de chumbo foi substituída pela armação de ferro. E olha só, não são trabalhos só decorativos, eles contam história, que vocês podem ver pela sequência aqui, olha. Tem toda uma sequência de história que vocês podem perceber, o julgamento de Cristo, Cristo na cruz, aqui onde está a setinha, Cristo na deposição da cruz, a ressurreição. Então, é como se fosse uma história em quadrinho, com vidros coloridos, várias cores de vidros, mas as cores que predominam é o azul e o vermelho. E o que dá azul com vermelho, quando a luz do lado externo entra para o interior filtrada por esses vidros azuis e vermelhos, dentro dessas igrejas tem uma áurea, uma luz meio lilás, meio roxa, meio violeta, né? E isso dá realmente essa sensação espiritual, esse pé direito alto, pé direito à distância entre o chão e o teto. E essa iluminação, né, com esse aspecto meio violeta, realmente dava esse contato espiritual que queriam, né, que queriam os religiosos, que queriam os dirigentes, apoiados pelos arquitetos aí dessas magníficas obras que eram as catedrais góticas. Olha só, se vocês olharem aqui na Catedral de Notre-Dame, essas janelas coloridas, redondas, desculpa, e coloridas
construídas também, eram chamadas de rosáceas. Tanto elas podiam estar aqui na entrada, quanto na parte posterior lá do altar da igreja. Aqui vocês estão vendo a rosácea. E todos os cantinhos, olha, cada um desses vidrinhos conta uma história. Se quem visita Trindade, lá o Santuário de Trindade, aqui próximo a Goiânia, vocês veem do lado do outro, quando a gente entra no santuário, à direita e à esquerda, os vitrais. Vidros que contam histórias, né? E são doações, ou são trabalhos muito bonitos. E eu queria explicar que o vidro tem que ser cortado quando ele ainda está quente. E olha, gente, a magnitude disso aí. Ó, agora dá para ver lá em cima, as abóbadas também têm essas pontinhas, né? São abóbadas onde era usado esse arco gótico. Isso foi uma revolução. As igrejas ficaram mais claras, mais altas, com paredes mais finas e janelas imensas. Se tem uma coisa que caracteriza as igrejas góticas, são os vitrais, tá? Olha que linda a parte de dentro. Bom, da arquitetura eu já falei. Essa parte aqui, olha, em cima das portas eram chamadas de tímpano e eram tudo com relevo, com baixo relevo, às vezes em alto relevo, contando histórias, contando verdades da igreja. Aqui vocês podem entender direitinho como é esse arco. Ele tem uma quebradinha, também chamado de arco quebrado. E daqui a pouquinho eu vou falar para vocês das gárgulas, né? Qual era a função dessas figuras monstruosas que ficavam na parte externa das igrejas. E aqui vocês estão vendo exemplos, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, desse arco que vocês já entenderam que é o arco gótico. Mais uma visão da Catedral de Notre Dame, né, que pegou fogo e estava sendo restaurada antes da quarentena, né? Depois eu espero que passe logo essa quarentena e que volte à vida e essa catedral volte com a sua beleza também. Olha só que bonito, gente, né? Essa magnitude, essa coisa tão grande. Vitral, eu já expliquei que é um vitral, aí tem mais alguns exemplos de vitrais. E arco-botante, olha, é outra solução da arquitetura que facilitou essas igrejas tão altas. Vou fazer um arco-botante, ó. O arco botante é isso aqui, como se eu fosse um arco, eu estou apoiando a parede da igreja, para vocês não esquecerem. Olha, agora dá para entender, tá vendo? É um arco do lado de fora da igreja. Olha, eu aqui sou o arco botante, tá vendo? Como se eu estivesse apoiando. Ele tem uma estrutura, dá para ver melhor nas outras imagens. Olha aqui, eu tenho uma sequência de 5 arcos botantes. É esse arco aqui, né? Como se fosse uma escora, só que é uma solução arquitetônica muito bonita também. Isso também ajuda na estrutura para que essas catedrais não desabam, como as românicas, às vezes caíam as paredes, as cúpulas, né? Por não ter estrutura para segurar aquelas abóbadas. Aqui dá para perceber melhor o que é um arco botante. Então, aqui a nave, né? O corpo da igreja e do lado de fora os arcos botantes. Na pintura gótica, a gente vai ver um dos grandes representantes foi Giotto. Giotto foi um grande pintor e nós vamos ver as primeiras experiências misturando óleo nos pigmentos. O que acontece quando você mistura óleo no pigmento? A tinta seca mais devagar, você consegue maiores efeitos do claro e do escuro, sombreamento, que é o nosso próximo assunto, que é o Renascimento. Vocês vão ver o claro e escuro da Mona Lisa, o claro e escuro dos artistas renascentistas, como eles conseguiam a volumetria, principalmente pela técnica. As técnicas medievais da têmpera, da encáustica, do afresco, não proporcionavam, tecnicamente, essa realidade com relação à representação, principalmente anatômica, né? Do rosto, do corpo. E também eu disse que durante a Idade Média as ideias religiosas eram muito mais importantes do que as ideias científicas com relação à observação do mundo, do homem, né? De todo o contexto à sua volta. Agora a gente vai ver muitas mudanças, né? A vida está voltando para os centros urbanos, o final das invasões bárbaras, o renascimento comercial, uma visão de mundo. A gente tem lá grande parte da biblioteca de Constantinopla. Quando Constantinopla é invadida, vários professores fogem, levando muitos livros, sabe para onde? Para Florença. Florença tem uma biblioteca com livros de professores gregos. Então, e o Renascimento começa em Florença, na Itália, é o nosso próximo assunto. Então, a gente vai ver uma transformação da visão do mundo, uma visão como os gregos tinham, mais racional, mais humanizada, não tudo visto à luz da igreja, do teocentrismo, mas uma visão do homem, uma visão mais científica do mundo, do nosso
corpo, é um anúncio do que vem no próximo capítulo e no próximo estilo. Vamos ver a pintura mostrando, né, a lamentação de Giotto. O que é a lamentação? Cristo, depois de crucificado, os que acompanhavam, alguns apóstolos, Maria, pegam o corpo e vão sepultar. Então, é a descida da cruz. Ele no colo da mãe, olha a diferença. A gente já percebe aqui uma sucessão de planos, o que não tinha nas obras medievais, uma coisa atrás da outra, o 3D. A expressão fisionômica, aqui, olha, tem melhor, vocês podem ver, tá melhor essa imagem. A expressão de cada pessoa, uma expressão humanizada de dor, de sofrimento, de indignação. Olha a perspectiva desse braço, ele com os braços abertos e como ao ponto de vista do observador. Né? Olha, pessoas de costas, essas pessoas que lamentam aqui, eles estão mais perto da gente do que Cristo, que está mais perto da gente do que Maria, que está mais perto da gente do que essas figuras de trás. Então, um plano atrás do outro. As primeiras ideias sobre perspectiva. Lembram dos ícones medievais? Às vezes o fundo era liso, não tinha representação do que estava atrás. Agora já tem essa preocupação. Aí eu trago um pouquinho sobre a obra de Giotto, e esse período, principalmente no final do século XIII, início do século XIV, a gente tem a peste negra, que invade vários países da Europa, né, e traz uma morte aí desenfreada. E o livro de você cita a figura do médico, como os médicos agora nessa pandemia, todos os profissionais de saúde, os enfermeiros, os técnicos, né, o pessoal do laboratório está sendo importante para salvar vidas. E nesse momento aqui, era o médico da peste negra, com essa, olha como era a roupa desses médicos, um tecido grosso, às vezes até o couro, com esse grande bico que tinha aqui. O que era esse bico? Era a parte do nariz para ter respiração. Aí dentro era colocado tecidos com ervas aromáticas por conta do mau cheiro do lugar que esses médicos tinham que chegar. Então, para que eles respirassem com um cheiro mais agradável, né? E esses médicos também foram autorizados a fazer algumas autópsias que a igreja proibia, para eles tentarem entender qual era dessa doença, que na verdade era a peste bubônica, que matou muitas pessoas nesse período. Aí eu trouxe outras ilustrações sobre o médico da peste negra. E voltando sobre a arte, as esculturas nas fachadas das igrejas, do lado de fora, às vezes elas são parte da estrutura, mas vocês vão vendo que já tem uma dinâmica, já tem uma movimentação. A prega das roupas, a anatomia, a representação do corpo humano numa proporção. O menino Jesus, quando é representado, já é mais um bebê, né? E não um anãozinho, não um adulto em miniatura, como nos ícones medievais. A proporção da criança e atitudes mais humanizadas. Olha os dois, que bonitinho. Um com a cabeça, né, no ombro do outro. Mesmo os temas sendo religiosos, a gente já tem atitudes mais humanizadas desses santos. E as gárgulas, o que eram as gárgulas desse período gótico? Em algumas línguas, né, como no alemão, a tradução seria mais ou menos essa, vocês estão vendo aí a palavra, né, Weisspayer, eu não sei como pronuncia em alemão, que seria vomitador de água. Em holandês, waterpower, cuspidor de água. Em francês, gorgle, garganta. Não sei se a pronúncia é assim, tá? Não sei se a pronúncia em francês, e no alemão, e no holandês está correto. Mas a ideia era da saída da água. E era um desaguadores da água da chuva. Vou explicar aqui que vocês vão entender melhor. Olha só. A água da chuva era recolhida e essas figuras monstruosas, feias, deformadas, às vezes meio que demônios, a água saía pela boca ou por outros lugares do corpo, sim. Nem trouxe as imagens para vocês. E, olha só, vamos olhar aqui do início. Essas eu acho fantásticas, essas são da Catedral de Notre-Dame de Paris. E as gárgulas diziam para os cristãos, olha, o bem é o que há. Siga o bem é o caminho, mas cuidado, porque o mal espreita, o mal está por aí. Essa seria uma interpretação das gárgulas, avisar ou lembrar a todo momento que o mal está sempre nos cercando e que a gente tem que seguir. Olha aqui, olha, a água congelou, né? A água que estava lá dentro, e a gente vai ver aqui, parece que a figura realmente está vomitando, daí a tradução do holandês e do alemão de vomitador. Né? E calha, quem não sabe o que calha, nos telhados tem uma espécie de cano que circula os telhados, né? E lá na frente tem um cano que a água cai. E nesse deságua eles faziam essas esculturas monstruosas. Olha, tem formas inusitadas, né? Várias formas, tanto monstruosas, tanto humanas, quanto misturando homem com bicho, né? Com feras.
Muito bem, esse é o período gótico. E eu queria falar mais um detalhe. Às vezes também tem uma interpretação dizendo que as gárgulas também protegeriam contra o mal. Tem uma interpretação, alguns historiadores acreditam, mas a grande maioria acha que realmente é isso, que era um aviso da igreja dizendo, olha, o mal espreita. Bom, sobre a pintura, os pintores dos Países Baixos, a gente está vendo aí um pintor flamengo, que é Jan van Eyck, né? Os Países Baixos, lá, Holanda, os belgas também. A gente vai ver o casal dos Arnolfini, é um casal na hora, no momento em que está celebrando o casamento deles. Por que sabe que está celebrando? Porque pelo espelho lá atrás eu vejo a pessoa que está celebrando e o pintor que pinta a cena. Olha a diferença, a perspectiva, a roupa preguiada, a anatomia, né? A gente vai ver aqui, olha, o cachorro, né? Tem várias simbologias. Ela coloca a mão no ventre, ela não está grávida, mas ela faz uma referência à sua fertilidade, aos filhos que ela terá. O marido, o Arnolfini, pisa no chão sem os tamancos, como se o casamento fosse um solo sagrado. O doguinho, o cachorro, é um símbolo da fidelidade. O candeeiro aceso, a presença de Deus, a luz de Deus iluminando o casamento e outros muitos detalhes. Vou passar lá para o espelho lá de trás. Aqui vocês têm vários detalhes e tem análise daí, depois vocês podem ver. Estou fazendo só um resumo, senão essa aula fica muito longa, tá? Olha só, o espelho lá de trás, a mão dela suavemente apoiada pela mão dele, né? O homem conduzindo a mulher no casamento, as texturas, olha, o pelo do cachorro, a madeira do chão, o tapete tecido. Então, isso só foi possível a essas primeiras experiências com a tinta a óleo. E o espelho lá de trás, olha que lindo, gente, reflete o casal de costa, né? O ambiente, e como o espelho é redondo, o ambiente se deforma, né? Olha, até isso o pintor observou. E enfeitando esse espelho, a gente tem, parecem pequenas madrepélulas, né? Pequenas incrustações da Via Crucis, da Via Sacra. Vocês estão vendo a história de Cristo, Cristo no Monte das Oliveiras, os soldados prendendo Cristo, a flagelação de Cristo, Cristo carregando a cruz, aqui sendo crucificado, aqui descida no sepulcro e a ressurreição de Cristo. Olha, são pequenos detalhes, né? Mas essa visão de mundo, mesmo quando os temas são religiosos, a gente já vê essa perfeição, essa observação mais naturalista e realista. E os detalhes, como o tamanco. Sobre a música, a gente vai ver três figuras importantes, né? Principalmente dos menestréis e dos trovadores. Os menestréis eram os músicos que acompanhavam os trovadores que faziam as letras das músicas. E essas músicas agora elas se soltam das músicas religiosas. Elas vão ter uma pegada mais mundana, né? Mais herege, uma pegada mais dos homens, não só falando da religião, mas dos amores, de outros temas que não só a religião. É a música chamada profana. E um dos exemplos aí, depois eu gostaria que vocês escutassem, vai ter uma oportunidade de a gente escutar junto, é Carmina Burana, ou Carmina Burana, né? Que fazem parte aí de uma grande composição, e a minha preferida é o Fortuna, que fala da sorte. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 maravilhoso. Até hoje ainda é uma música muito usada em várias campanhas publicitárias, em filmes, né? Em cerimônias. Carmina Burana, principalmente Fortuna. Pesquisa, tenho certeza que vocês conhecem. Muito bem. Bom, e o livro de vocês termina falando desse grande escritor que foi Dante Alighieri, que é desse momento chamado período gótico, e a sua grande obra chamada A Divina Comédia, dividida em 3 partes. A última parte só foi publicada depois que ele morreu. Ele morreu sem publicar a última parte, mas já estava escrita. E são personagens, principalmente ele, o protagonista, ele mesmo, Dante, e acompanhado do poeta Virgílio, ele faz aí no pós-morte uma viagem pelo inferno, pelo purgatório, pelo paraíso. E classificando mesmo esse homem vulgar, representando o homem comum, que tem dúvidas, que ele hesita e que é tentado, às vezes, pelo mal. Então, todo feito em versos e muito interessante a criatividade. E uma mistura que a gente vê na Divina Comédia de temas do cristianismo e temas também da mitologia. Por exemplo, aqui, olha, aqui eu trouxe que vários artistas de várias épocas desenharam fizeram trabalhos baseados na Divina Comédia. Esse é um artista chamado Gustave Doré, que faz lá nos 1800, né? Mas muitos séculos depois,
gravuras baseadas nas cenas descritas por Dante na Divina Comédia. E eu trouxe aqui para vocês, na Divina Comédia tem algumas passagens, como eu estava completando meu pensamento, que falam de personagens mitológicos, como Caronte, que é o barqueiro que transporta aí para o mundo dos infernos as pessoas. É um personagem mitológico. Então, não só aspectos do cristianismo, mas a mitologia já é um anúncio do que vem, que é o renascimento, que é o resgate da cultura greco-romana, tá? E para terminar, eu vou contextualizar falando que um grande artista do século XX, chamado Salvador Dalí, modernista, que trabalhava com a vanguarda surrealista, faz ilustração da Divina Comédia. Tem uma série de gravuras sobre a Divina Comédia de Dante. E uma curiosidade, que esses trabalhos foram achados, não tem muito tempo não, alguns anos atrás, aqui em Goiás, um fazendeiro paulista havia comprado, estava no seu cofre, e ele só revelou ao mundo um tempo depois. Elas foram vendidas, estão na Espanha, já teve uma exposição que percorreu vários lugares, que é Salvador Dalí. Nós vamos estudar o surrealismo no primeiro ano. Esse é Salvador Dalí, já falecido, mas um grande artista do século XX, que fala sobre a Divina Comédia. Muito bem, gente, olha, foi um resumo sobre o período gótico. Espero que eu tenha conseguido passar, né, essa transformação da Idade Média para o Renascimento. E nossa próxima aula, o nosso próximo capítulo, vai falar do Renascimento, que é o humanismo, o homem, né, como medida de todas as coisas, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael. Então, espero vocês na aula que vem. Um beijo, espero tê-los ajudado, tá? Beijo.